comercial é o orientador Gustavo Aslan e minha banca é uma Angela Rocha. Hoje eu apresento minha defesa de estágio curricular subordinado obrigatório, realizado na Cotripal, cooperativa do setor de manutenção. A minha apresentação então ela está dividida em alguns tópicos, como introdução, a empresa, subsetores, disponibilizações da empresa, atividades realizadas no período de estágio, visitas a outras unidades da Cotripal, entrega dos quadros ao armazém, visita à unidade de beneficiamento de sementes, a UBS, último dia de estágio, considerações finais e referências bibliográficas. Então, como eu havia citado anteriormente, eu realizei o estágio na Cotripal no setor de manutenção. Fui supervisionado pelo técnico Valdir Scapone e o meu estágio foi iniciado no dia 17 de julho de 2023 e finalizou então em agosto do mesmo ano. A empresa está localizada na Avenida Presidente Kennedy, 2520, no bairro de Arco-Íris. Ela foi fundada então por 29 agricultores com o nome Cotripal Tritícola Banambi Limitada. Esse nome então foi inspirado no foco da cooperativa, que era unir para a comercialização de trigo. Mais adiante, então, com a chegada dos agricultores e pecuaristas, veio novas oportunidades de negócios. Com o passar dos anos e a expansão da empresa, teve problemas com o nome voltado apenas para a cidade de Banambi, tendo que mudá-lo para a Cotripal Agropecuária Cooperativa. A empresa, então, está dividida em alguns subsetores, como recepção, mecânica, a garagem de veículos, almoxarifado e armazém de equipamentos. No primeiro dia de estágio, então, eu fui apresentado a esses setores, alguns funcionários que estavam ali, e após isso teve um pequeno diálogo sobre o que eu iria realizar durante esses 2 períodos que eu ia ficar lá, 2 semanas que eu ia ficar estagiando no local. Aqui no vídeo temos o local onde eu fiquei a maior parte do meu estágio, e aqui temos um quadro de distribuição geral, o qual a gente começou a montar logo no primeiro dia de estágio. As disponibilizações da empresa. A empresa nos ofereceu os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, como a luva, o protetor auditivo e o óculos de proteção, assim como também seu refeitório, onde a gente pode almoçar juntamente com os funcionários que trabalhavam na Cotripal. Bom, atividades realizadas no período de estágio. Como eu citei anteriormente, no período de estágio, começamos a montagem de um quadro de distribuição geral, o qual é responsável por distribuir energia para os demais quadros presentes no estabelecimento. No terceiro dia de estágio, então, finalizamos a montagem tanto dos componentes quanto da parte da aviação, do quadro de distribuição geral, e demos sequência então à instalação dos componentes dos outros quadros que estavam à espera. Na figura 8, nós então temos a imagem exterior e interior do quadro de força, o qual é composto apenas por disjuntores, responsável então pela alimentação de tomadas no estabelecimento. Na figura 10 e 11 também temos a imagem exterior e interior do quadro de luz. Ele é composto pela parte do comando, quanto por força, tanto por disjuntores, quanto por relés e contadores, responsável então por iluminação do estabelecimento. Na figura 12 também temos o quadro de luz, porém o tamanho dele é um pouquinho maior devido aos componentes que iriam dentro dele. Após a instalação dos componentes e a parte da fiação já finalizada, colocamos esses quadros realizados na primeira semana de estágio em um local até serem levados à unidade de grãos de contorno. Visitas a outras unidades da Cotripal. No dia 24 de julho, então, iniciei minha semana de estágio com outro técnico, responsável por manutenção e suporte, onde fomos então para o supermercado da Cotripal de Banambi, onde havia uma câmera no setor de empacotamento que estava desativada e com alguns equipamentos específicos de reparação conseguimos solucionar esse problema de ela não estar funcionando. Primeiro, então, a gente utilizou o perímetro digital da FUNC, o qual é da corrente elétrica, da manutenção também, alternada contínua, e colocando o cabo dentro do alicate, a gente conseguiu medir a tensão que estava chegando na câmera. Então, o problema não era a tensão, e sim o cabo que vinha da central de conexões. O próximo então, foi o localizador de cabos. Ele é ótimo para profissionais que querem identificar o cabo, pois não precisa verificar seu isolamento, não precisa desencapar ele para poder usá-lo.
Ele oferece então um método eficiente para localizar esses cabos. Aqui então nesse fio azul temos o cabo que vem da central de conexões, a câmera que estava conectada diretamente nesse localizador de cabos. Que esse aparelho, juntamente com o testador de cabos, ou conhecido como zoomidor, que é ótimo para profissionais que identificam os cabos de rede e facilita a tarefa de encontrar a extremidade do cabo do outro lado. Esse zoomidor, trabalhando concomitantemente com o localizador de cabos, permite ao técnico agilizar seu trabalho e torná-lo mais eficiente. Na fibra 18, então, temos a central de conexões de cabos, responsável pela comunicação de dispositivos como computadores, impressoras e câmeras de segurança. Na fibra 18, então, são vários cabos. Na fibra 19, identificamos o cabo que era responsável pela câmera, pois o zoomidor, quando aproximado a esse cabo, ele emitia uma espécie de zumbido, pois sua outra extremidade estava conectada no localizador de cabos lá no setor de empacotamento. Mas essa identificação você só vem com aquele aparelho. Só daí aqui um por um identificar qual é a extremidade. No mesmo dia, então, visitamos o frigorífico da Cotripal, entre os municípios de Panambi e Condor. Ele é responsável então, pelo corte e empacotamento de carnes, abate de animais e transporte de mercadorias. Nesse dia, registramos o controle remoto de emergência, o qual, quando acionado, emitirá um sinal para a segurança da empresa. Integramos ele ao sistema da Intelbras, o qual faz essa comunicação entre controle e emergência. No dia, então, utilizamos o rotulador Brother PTH-110 para nomear fisicamente esse controle. Entrega dos quadros ao armazém. No dia 26 de julho, entregamos os quadros que a gente realizou durante a primeira semana de estágio à unidade de grãos, localizada em Condor, a qual teve, então, passou por reparos e teve a necessidade de montar novos painéis para o local. Nesse dia também utilizamos o rotulador Brother PTH-110, utilizado no frigorífico, para nomear os circuitos a fim de organizá-los para futuros concertos. Né? Visita a unidade também de sementes, a UBS. No mesmo dia, então, visitamos a UBS a fim de conhecê-la do local e dos funcionários. Ela, então, é responsável pela produção de sementes como trigo, cevada, aveia e soja. E 2 dias depois, então, retornamos ao local com uma ordem de serviço, pois algumas tomadas de certos setores não estavam funcionando. E as lâmpadas que eram conectadas a elas também não estariam funcionando, já que essas tomadas estavam desativadas. E com a fibra 24, então, temos a caneta de teste de tensão, a qual então, a gente utilizou para medir, para ver se estava chegando tensão dessas tomadas, e identificamos que realmente não estava chegando essas energias à tomada. Seguindo então os cabos que saíram, na figura 25 temos o quadro de distribuição, responsável composto apenas por disjuntores, o qual é responsável então por iluminação e tomadas. E o disjuntor, que é responsável por aquelas tomadas que estavam desativadas, ele foi interrompido de maneira abrupta, emergencial. Possivelmente sofreu uma sobrecarga e por isso ele foi desarmado. Último dia de estágio, então, retornamos à unidade de grãos de Condor, no dia 1 de agosto, local onde levamos os quadros de distribuição, e alguns quadros já haviam sido instalados em seus respectivos lugares. Faltavam apenas as partes das fiações desses quadros. Na figura 26, então, temos nosso quadro de distribuição de luz, que está no seu local, pronto para a parte das fiações. Na figura 27 temos a fixação do quadro de força, responsável apenas por tomadas. Na figura 28 temos nossa fixação do quadro de distribuição geral, finalizado no terceiro dia de estágio. E na figura 29 algumas lâmpadas no local que seriam alimentadas pelos quadros menores de luz. Com tudo isso, então, eu posso concluir que o estágio curricular supervisionado obrigatório relacionado a instalações elétricas foi extremamente proveitoso da minha parte, pois vai me ajudar na minha formação relacionada à automação industrial. E durante o estágio, então, eu pude adquirir alguns conhecimentos sobre os quadros de distribuição elétrica, em especial, pois foi algo que eu trabalhei durante uma semana inteira na empresa, tanto na parte teórica quanto prática. E a oportunidade, então, de trabalhar em equipe e interagir com técnicos especialistas, experientes, trabalhando na Cotripal, uma empresa grande,
vanguarda no ramo de automação industrial dentro de uma empresa, aumentando minha determinação em continuar crescendo profissionalmente. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pela apresentação. Eu vou deixar as primeiras palavras então para o nosso convidado. Eu queria falar. Iniciar então pelas considerações. Eu achei bem interessante o teu trabalho, eu gostei bastante, porque eu que não sou da área, assim, e a gente não imagina o que tem por trás de toda a automação, né? Essa parte elétrica é uma das partes, né? Achei bem interessante tudo que você escreveu, bem coerente e com bastante referencial, sempre fotografando, ilustrando, de acordo que nem eu que não sou da área, consegui ler e olhar a imagem e conseguir ter aquela, como é que eu vou dizer, compreensão do assunto, né? Que não é minha área. Então foi muito bem elaborado, parabéns, Bruno. Sua apresentação também apresentou com bastante segurança, com bastante domínio do assunto, né? Eu vejo só aqui nos parabéns. Não vi nenhum erro de ortografia no teu trabalho, tá? A princípio, eu posso rever ainda e te mandar alguma coisa por e-mail. Tá certo. Obrigado. Nenhuma consideração de todo o relatório ser alterado por hora. Assim, tá? Por hora, acredito que é tudo aqui. Muito bem. Como o relatório já está avaliado por mim também, então, se eu já fiz a minha revisão, já foram alteradas as considerações, se a prova não tem, então o relatório já está pronto. Isso já é algo bastante bom. Primeiramente, tem um ajustezinho para fazer. Fico feliz de saber que a gente conseguiu deixar bem revisado, né? Ali naquela semana de correria ainda, né? E assim, eu sou bem chatinha para essas coisas de alinhamento e palavra, então eu olhei com bastante atenção. Eu também, então, obrigado pelas considerações. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, a tua apresentação está muito boa. Tá? Tu trouxe as coisas de maneira muito sucinta na apresentação, com boas imagens, conseguiu traduzir para nós em palavras todo o teu trabalho escrito e ainda complementar um pouco mais do que foi a tua prática lá na Cotripal. Teu estágio foi muito bom, pelo jeito proveitoso, acredito que para ti também. Eu já tive outros orientados na Cotripal que fizeram um estágio bem mais distante assim, da prática do que você, então você conseguiu estar junto com pessoas que estão lá e têm conhecimento bastante prático das coisas. Eu acho que isso vai complementar muito a tua formação, que aqui é bastante teórico também. Então, o teu estágio tem essa característica que eu acho que também é iniciativa tua, de estar lá, de estar interessado, não ficou só no observacional, você realmente se envolveu em tarefas que não eram perigosas, que eram tarefas tranquilas para você desenvolver dentro da empresa, mas que fizeram relações com as disciplinas do curso, então eu acho bem importante. Parabenizar também, além da apresentação, o modelo dela, também a forma como você se postou e defendeu o teu estágio, né? Eu acho que tu fez isso de maneira muito bem feita, né? Com uma postura, aproveitando bem o tempo também, de forma otimizada. Então, basta até te dar os parabéns, né? A gente finaliza a tua apresentação e podemos acabar de palma.